Olá, nós somos o grupo formado pela Bianca, Camille, que sou eu, Maria Fernanda e Nicole, da disciplina de Laboratório Extensionista 5. Nesse vídeo a gente vai apresentar um pouquinho de uma experiência inovadora em política pública aqui no município de Curitiba, que é o pagamento por aproximação no transporte coletivo. A ideia desse vídeo é mostrar como essa inovação funciona, por que ela foi implementada, quais os atores que estão envolvidos, quais resultados podem ser observados e quais são os limites que ainda existem. A experiência escolhida pelo nosso grupo, que nem eu comentei, é a implantação do pagamento por aproximação no transporte público aqui de Curitiba. E na prática, basicamente, o usuário pode pagar a passagem aproximando um cartão de débito ou crédito naquele validador. E em alguns momentos também passou a ser possível utilizar o celular ou aqueles relógios inteligentes que têm a carteira digital. Essa inovação está ligada à política pública municipal de transporte e, mais especificamente, a habilitagem e a forma de acesso da população ao sistema. E a gente escolheu essa experiência porque Curitiba já é uma cidade muito associada ao transporte coletivo e também ao planejamento urbano. Então, analisar essa mudança na habilitagem vai ajudar a gente a entender como um sistema que já é consolidado tenta se atualizar, né, diante das novas tecnologias e os novos hábitos da população em geral. Então, a experiência foi aplicada aqui no município de Curitiba, dentro do sistema de transporte gerenciado pela URBS, mais conhecida como Urbanização de Curitiba S.A. E, segundo informações da Prefeitura, em 2023 o pagamento por aproximação já tinha cerca de 1 milhão de utilização por mês e correspondia basicamente 7,94% das utilizações do sistema. A funcionalidade estava disponível nos 22 terminais aqui e todas as 242 linhas de ônibus e nas 335 estações de bus da cidade. O problema público que essa inovação tenta enfrentar é a necessidade de facilitar o acesso ao transporte coletivo e modernizar a forma de pagamento da tarifa, porque antes o usuário dependia mais do cartão de transporte ou outras formas tradicionais de pagamento, né? Como com o pagamento por aproximação, entrar no sistema fica muito mais fácil, mais prática, principalmente para a população que usa mais ocasionalmente. Turista também e pessoas que não têm o cartão de transporte, assim como eu não tenho até hoje porque eu sou de São Paulo. Com base nas leituras da disciplina, essa experiência pode ser entendida como uma inovação de processo de serviço. Então, é uma inovação de processo porque muda a forma como o pagamento é realizado. E também é uma inovação de serviço porque altera a experiência do usuário no acesso ao transporte coletivo, né? Então, essa inovação não significa apenas colocar tecnologia no transporte. Ela representa uma tentativa de melhorar um serviço público e aproximar de práticas que já fazem parte do nosso cotidiano e como pagar com compras, enfim, por aproximação e usar a carteira digital do celular. E por isso, o caso se conecta com a ideia que inovar no setor público não é só criar algo novo, mas também buscar formas mais eficientes e também acessíveis de responder a um problema público. Bom, essa experiência não depende de um único ator. Então, entre os envolvidos estão a Prefeitura de Curitiba, a URBS, as empresas operadoras do transporte, os bancos, as bandeiras de cartão, até as empresas de carteira digital e os próprios usuários do sistema. Todo esse arranjo mostra uma característica importante das políticas públicas inovadoras, que é a atuação em rede, porque a Prefeitura e a URBS têm um papel central na coordenação do transporte, mas também a solução depende das instituições financeiras e as empresas de tecnologia no geral. Por isso, o caso pode ser analisado a partir de uma abordagem multicêntrica, ou policêntrica, né? Porque a política pública envolve diferentes atores na resposta a um problema público. A implementação aconteceu em etapas. Primeiro, o pagamento por aproximação foi implantado como uma nova forma de pagamento, com cartão de débito e crédito. Depois, a experiência passou a incluir dispositivos como o celular e relógio inteligente, que eu já tinha comentado antes. Mas, em 2024, a experiência passou por um momento meio crítico, porque a Prefeitura informou que houve fraudes ligadas ao uso de cartões virtuais, com prejuízo superior a 1 milhão ao transporte público. E por isso a possibilidade de pagamento por celular e o relógio inteligente também foi suspensa temporariamente na época. Depois a funcionalidade foi retomada com reforço de segurança. Em 2026, a URBS informou que para pagar com o celular, o relógio, o usuário precisava ter a tecnologia NFC e o cartão cadastrado nas carteiras digital, como a Google Wallet, Apple Pay ou Samsung Pay. E esse percurso mostra que a inovação não termina no lançamento, né? Ela precisa ser acompanhada, precisa ser corrigida e precisa ser adaptada quando surgem os problemas. Para complementar a pesquisa, o nosso grupo também buscou ouvir uma gestora relacionada à experiência. A entrevista ajudou bastante a gente a entender melhor os objetivos da inovação, os desafios que foram implementar e os efeitos percebidos na prática. Então a gente fez umas perguntas para a gestora, e ela não quis se expor aqui no vídeo, mas eu vou colocar a resposta dela que ela mandou em alguns áudios pra gente. Então a primeira pergunta foi qual foi o principal objetivo da implantação do pagamento por aproximação? Segue a resposta. O principal objetivo foi facilitar a vida de quem já usa o transporte coletivo. Muitas pessoas usam cartão por aproximação no dia a dia, em mercado, farmácia, restaurante e outros lugares. Então, trazer isso para o ônibus foi uma forma de deixar o pagamento mais prático também. A ideia não é acabar com o cartão transporte, mas dar mais uma opção para o passageiro, principalmente para quem não usa ônibus sempre, para turistas ou para quem não está com o cartão da URBS na hora. A segunda pergunta foi quais foram os maiores desafios da implementação? Segue a resposta. Então, acho que o nosso maior desafio foi fazer tudo funcionar bem junto, porque não depende só da URBS ou da Prefeitura. Tem banco, bandeira de cartão, empresa de tecnologia, sistema dos ônibus e também os validadores. Tudo precisa funcionar rápido, porque o embarque não pode ficar lento, né? Outro desafio foi garantir segurança no pagamento e, ao mesmo tempo, deixar simples para o usuário. Também tem a questão de que nem todo mundo tem facilidade com tecnologia, principalmente as pessoas mais idosas, às vezes, ou usa cartão bancário. Então isso precisa ser bem pensado. A terceira pergunta foi como o episódio das fraudes afetou o sistema? Segue a resposta. Quando apareceu esse problema pra gente, foi necessário parar uma parte do sistema, revisar o que estava acontecendo e reforçar a segurança, né? Então isso afetou o funcionamento, mas também serviu como um aprendizado pra gente. Mostrou que uma inovação no setor público não termina quando é lançada. Ela precisa ser acompanhada, corrigida e melhorada, conforme os problemas vão aparecendo. A quarta pergunta foi, na sua visão, quais foram os principais resultados positivos? Segue a resposta. O principal resultado positivo foi a praticidade para todo mundo, né? Muita gente ficou muito mais fácil pagar a passagem sem precisar ter o cartão de transporte. Isso ajuda principalmente quem usa ônibus de vez em quando, quem está visitando Curitiba, ou quem esqueceu o cartão mesmo, né? Também acho que isso moderniza o sistema, porque aproxima o transporte público de uma forma de pagamento que já é comum em outros serviços. Então, de modo geral, a experiência trouxe mais opções para o usuário. E a última pergunta foi o que ainda pode ser melhorado. Segue a resposta.
Vejo que ainda dá para melhorar bastante a parte da inclusão. Nem todo mundo tem um cartão bancário, celular, com aproximação ou carteira digital. Então essa forma de pagamento precisa ser analisada e ser vista como uma opção a mais, e não como uma única solução. Também seria importante explicar melhor para a população como usar, quais cartões funcionam, se tem taxa e quais os benefícios o usuário perde ou mantém usando essa forma de pagamento. Outro ponto é continuar melhorando a segurança para evitar novas fraudes. E além da entrevista, o nosso grupo também utilizou dados secundários das fontes institucionais da Prefeitura e da URBS, né? Esses dados mostram que o pagamento por aproximação já tinha adesão relevante em 2023, com cerca de 1 milhão de utilização por mês, né? E entre os resultados observáveis, podemos destacar a ampliação das formas de pagamento, a praticidade para que parte dos usuários e modernização da bilhetagem, né? E também é um ganho de segurança associado à redução da circulação de dinheiro, que foi um ponto destacado pela própria Prefeitura. Mas, por outro lado, também apareceram os limites, porque o pagamento por aproximação beneficia mais diretamente quem possui cartão bancário, ou um celular compatível, ou a carteira digital em si. Mas, além disso, o episódio das fraudes mostra que a digitalização também cria novos riscos. E para comparar com outra experiência, a gente escolheu o pagamento por aproximação no metrô de São Paulo. Então, em 2025, o metrô anunciou um projeto piloto, permitindo o pagamento da tarifa com os cartões físicos de débito e crédito também por aproximação, em algumas catracas exclusivas. Então, a proposta tinha duração inicial de 6 meses e buscava oferecer mais agilidade e conveniência à população. E daí, em 2026, esse ano, né, o metrô ampliou o projeto para aceitar cartões virtuais nos celulares e relógios, também como uma forma de testar a operação da tecnologia, a aceitação dos passageiros, também os impactos técnicos e operacionais e financeiros, enfim. Então, essa comparação ajuda a perceber que o caso de Curitiba não é isolado. Outras cidades também têm buscado modernizar essa parte da bilhetagem, mas Curitiba também se destaca por aplicar essa experiência no sistema de ônibus, terminal e estação tubo, enquanto o São Paulo só iniciou a ampliação principalmente no sistema metroviário. Mas, bom, nos dois casos, a inovação traz praticidade, mas também exige testes, os ajustes e a avaliação constante. Dessa forma, nós concluímos que o pagamento por aproximação é uma experiência importante de inovação em política pública, porque ele moderniza a bilhetagem, facilita o acesso ao sistema e envolve diferentes atores públicos e também privados. Ao mesmo tempo, o caso mostra que inovar no setor público não é apenas adotar a tecnologia, porque é preciso pensar em governança, segurança, inclusão e avaliação dos resultados, principalmente. A inovação foi importante porque melhorou a experiência da parte dos usuários, mas ainda pode avançar em pontos, né, como integração, acessibilidade digital e comunicação com a população sobre as informações. E como soluções futuras, a gente entende que seria importante ampliar essa divulgação sobre como usar esse sistema, avaliar as formas de reduzir os custos adicionais para o usuário, né, as tarifas, e pensar em alternativas para as pessoas que não têm acesso a esses meios digitais também, para que elas sejam beneficiadas pela modernização do transporte. É isso, tchau, tchau!